Nós, a Europa, hoje conta com a colaboração de Ana Rita Barros, economista, formadora credenciada em assuntos europeus. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar do impacto do encerramento do Estreito de Hormuz, que não apenas nos combustíveis, mas no circuito de distribuição. Digamos um alerta da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sobre o impacto que terá esta situação do encerramento do Estreito nos preços globais dos alimentos. A FAO tem um índice de preços da alimentação que publica periodicamente, é um índice mensal, e está preocupada porque o índice está consecutivamente a aumentar em meses seguidos, o que é preocupante. Segundo a FAO, a crise global nos preços dos alimentos vai-se fazer repercutir e sentir no mercado real entre 6 meses a um ano. Portanto, não é... Sim. Não é pontual também. Não, é sistémica. Portanto, vai acarretar toda uma série do circuito de distribuição e toda uma série da cadeia de valor dos produtos que precisam de fertilizantes, que precisam de energia. Quantas estufas são aquecidas com energia? Não é só energia renovável, nós sabemos o que é isso, e isso é uma das preocupações. E daí o alerta da FAO aos governos para que, conjuntamente com agricultores e com produtores de fertilizantes, façam uma escolha na redução dos preços, o aumento da produção e também na escolha das colheitas, porque as colheitas têm muitas vezes a ver com os fertilizantes que são utilizados. São urgentes essas medidas, segundo a FAO? Segundo a FAO, têm que ser imediatas, têm que ser coordenadas entre governos, porque muitas vezes os governos têm os produtos, não exportam. Há restrições de importação de determinadas zonas do globo, enfim, é tudo um efeito borboleta, como nós dizemos, que tem as suas implicações. Há necessidade de uma reorganização, digamos, imediata. A FAO chama a atenção para o choque em etapas que se vai fazer sentir, segundo a FAO, no período em que nós já falámos. Primeiro, o preço de energia. Esse já está aí. Sim, já está. E há de continuar. O preço dos fertilizantes. O preço das sementes, sequencialmente, a diminuição da produção e a queda nas colheitas. Portanto, com menor produção, há sempre aumento de preço. O valor das matérias-primas que daí advêm. Portanto, os produtos alimentares são matéria-prima de não só consumo direto, são matéria-prima de muito produto. E as repercussões que vão ter na inflação alimentar e nos consumidores, portanto, nos seus rendimentos do dia-a-dia. Pede a FAO aos governos que aumentem a sua capacidade de absorção dos choques, ou seja, tenham... financiem, no fundo. Financiem, diminuam impostos, enfim, criem algumas barreiras de forma a aumentar a resiliência e minimizar os impactos para o cidadão comum. A grande preocupação da FAO reflete-se não só no global, mas também em países específicos, países menos desenvolvidos, onde as populações têm alguma dificuldade em adquirir mensalmente os produtos básicos necessários para a sua alimentação e onde aí o impacto dos preços terá repercussões muito maiores. Nós sabemos que é sempre assim, são os que mais sentem esses efeitos. A agência aponta duas soluções, ou pelo menos duas sugestões aos países. O recurso a rotas comerciais alternativas, que às vezes podem encarecer o produto, mas que são uma solução, e a proteção a nível mundial de um fluxo humanitário de alimentos, atingindo, de facto, e chegando aos países com mais dificuldades. Com mais necessidades. A Comissão Europeia também apresentou quase em simultâneo um plano. Não foi em resposta à FAO, foi... Mas talvez conhecendo, porque foi no dia seguinte, talvez conhecendo as preocupações da FAO. A Comissão lançou um plano de ação, digamos um plano de intenções para os fertilizantes. Os fertilizantes têm estado fala-se muito. Fala-se muito, têm sido uma base para as greves dos franceses, polacos e alemães relativamente ao aumento de preços e ao impacto das importações de países cujos fertilizantes são utilizados de outra maneira, como é o caso da América Latina, daí a questão do Mercosul, naquele acordo. E, portanto, o que a Comissão Europeia propõe é uma iniciativa para apoiar agricultores, enfrentar os custos e lidar com a escassez de fertilizantes. A União Europeia preconiza
aumentar a produção interna. Como? Criando indústria produtiva não é fácil. E a reduzir a dependência das exportações dos outros países, que são importações nossas e que fazem também sentir o efeito nos preços. O plano pretende, de facto, reforçar a produção interna de adubos e apoiar a transição ecológica. Nós bem conhecemos como é que era antigamente. Portanto, é uma produção de fertilizantes de base biológica e apoiada na economia circular. Aproveitar os restos, aproveitar a biomassa, aproveitar os compostos. Não sabemos como é que era antigamente, mas descontinuou-se isso. Hoje em dia é muito difícil retomar e principalmente retomar de imediato, não é? A Comissão, neste plano de intenções, propõe medidas de curto prazo, a aplicar já este verão. E essas medidas são, entre outras, disponibilizar apoio financeiro aos agricultores. Essa disponibilização vem através dos Estados-membros e a Comissão permite aos Estados-membros alterarem, eventualmente, alguns programas da PAC, da Política Agrícola Comum, maximizando os apoios já disponíveis, como antecipando pagamentos aos agricultores, que muitas vezes têm dificuldade em investir na aquisição quer de sementes, quer de fertilizantes, aumentar a eficiência e a utilização dos fertilizantes e tornar os pagamentos mais flexíveis. Portanto, é uma das questões. Também pede para que os Estados-membros, em parceria com produtores agrícolas e com produtores de fertilizantes, agilizem toda a cadeia de valor implícita à produção. Portanto, são medidas que são de imediato, há outras mais a longo prazo. Portanto, está aqui o plano de intenções da União Europeia. Mas cabe a cada Estado-membro aplicá-lo. Aplicá-lo, exatamente, em coordenação com a União Europeia, mas dentro daquilo que está no orçamento dos fundos da Política Agrícola Comum. Portanto, não saindo muito, mas talvez alterando alguma das medidas para facilitar a aplicação no caso dos fertilizantes. Outro tema tem a ver com eleições em diversos países europeus. Comecemos pela Dinamarca, talvez. A Dinamarca teve eleições há quase 2 meses e o partido que teve a maior votação é o da atual ainda primeira-ministra interina, Mette Frederiksen, social-democrata, mas que até agora não conseguiu fazer governo. Não conseguiu anunciar, portanto, uma nova formação, membros do governo dinamarquês, e o que é que foi feito? Foi dada a possibilidade a outro elemento, que é vice-primeiro-ministro, líder do partido centro-direita, para também formar o governo. Não o conseguiu. E então, na sexta-feira passada, voltou a ser indicada a primeira-ministro em exercício, Mette Frederiksen, para efetuar uma nova tentativa de constituir governo. De referir que este é o mais longo período na história dinamarquesa sem governo. E que a Dinamarca tem, neste momento, uma situação um pouco delicada pela questão das relações com os Estados Unidos e da Groenlândia, portanto, precisa rapidamente de ter um efeito fora desta pressão política e ter um governo que seja um governo não em gestão, mas um governo efetivo. A Eslovénia e Bulgária também passam por períodos eleitorais? Tiveram períodos eleitorais. O caso da Eslovénia, temos um líder nacionalista que foi antigo presidente e que teve uma votação parlamentar depois das eleições, uma votação parlamentar com uma margem muito curta, 51 votos favoráveis dos 87 presentes no hemiciclo. É considerado um eurocético. E já há húngaros que dizem que é um dos sucessores do Viktor Orbán. Não será tanto assim, porque é menos intenso, digamos assim. Aliás, já chamam um Viktor Orbán descafeinado, que é exatamente mais moderado. Mas vai agora tomar posse, enfim, mas temos que aguardar para ver. Mas é uma situação mais estável, porque a Eslovénia tem andado uma situação menos estável nos últimos anos. Caso da Bulgária. Bulgária tem um comandante de Força Aérea, antigo presidente, a governar o país com um governo maioritário, o que já não acontecia desde 1997. Tive uma vitória eleitoral esmagadora,
e vai formar governo, portanto, também é considerado um pouco pró-russo. Veremos o que é que acontece. No entanto, foi felicitado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse que se esperam tempos difíceis, mas que tem expectativas que, em termos de segurança e defesa, portanto, competitividade e independência energética, possam colaborar os governos da União Europeia e da Bulgária. Falemos do EPSO, Serviço Europeu de Seleção de Pessoal. Há concurso aberto? Sim, lançou um concurso aberto até o dia 10 de junho. Para uma área específica? Para as tecnologias de informação e comunicação. Portanto, quem está interessado, é 10 de junho às 12 horas, na hora da Europa Central, portanto, menos uma hora em Portugal Continental e aqui na Madeira, e encontram-se abertos concursos para 4 domínios. Infraestruturas das TIC, gestão de projetos das TIC, nuvens e redes, ciência de dados. Quem se candidatar só se pode candidatar a um destes domínios. A remuneração é aliciante, como sempre, mas na carreira das tecnologias de informação é ainda mais aliciante. Portanto, é o nível AD7 que ultrapassa os 7.600 euros. Portanto, quem tiver competências na área. E competências. Primeiro é apresentado só a identificação, pois tem um perito para apresentar os documentos, mas podem pôr EPSO, TIC, vai lá ter, o concurso está anunciado em primeiro lugar neste momento. Vamos finalizar hoje uma edição mais breve. Ana Rita Barros, uma frase. Uma frase proferida esta semana pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre um dos pais da Europa, Altiero Spinelli, um italiano que, embora sendo de esquerda, era um europeísta convicto e um federalista europeu também. E dizia a Presidente da Comissão esta semana: Spinelli compreendeu que as grandes ideias só se tornam realidade se as forças pró-europeias se unirem. É assim que a Europa avança, não se focando nas nossas diferenças, mas sim na escolha da unidade. Sobre Spinelli, a frase de Ursula von der Leyen. E por aqui ficamos. Obrigada, Ana Rita Obrigada Barros. eu. Muito boa tarde. Muito boa tarde.